Muito bem, meus amigos, com um pouco de atraso, a gente conseguiu dar início a mais essa transmissão aqui pela página de Emborsat, hoje transmitindo por outras 4 páginas aí também essa transmissão. Hoje é um bate-papo meio que informal, não vai ter aquelas formalidades que a gente está acostumado a ouvir. Até deixa eu colocar aqui o carregador no fone de ouvido, senão a gente vai ficar sem retorno aqui. Bom, já está aqui presente o nosso amigo Paulo Lemos, ele que vai conversar hoje conosco aqui a respeito do Marco Civil da internet, também sobre a questão das fake news. E seja bem-vindo aí. Obrigado por estar participando mais uma vez aí conosco. Valeu, Jean. A gente teve alguns problemas técnicos aqui inicialmente, né, da minha parte. Não sei o que aconteceu, eu confesso que nunca foi o meu forte essa área de TI, mas ao final a gente percebeu que foi o navegador aqui, né? A gente trocou de navegador e aí deu tudo certo. Mas o importante é que a gente está aqui agora ao vivo e à disposição para ter esse bate-papo descontraído, muito embora a respeito de um tema bastante sério, né? De um tema periclitante, talvez um dos temas mais importantes no momento, não só no Brasil, como no mundo, né? Enfim, boa noite a todos. Agora sim, Paulo, eu acho que é importante a gente começar explicando para as pessoas o que foi aí o Marco Civil da Internet, ou marco regulatório, é isso, da internet. Explica aí para a gente o que foi esse marco que foi aprovado lá em 2014, né? Sim. Na verdade, assim, a internet ela chegou há muito mais tempo do que isso, né? Pelo menos aí desde da década de 80, avançando na década de 90, e, enfim, né? Até chegar nos dias atuais, com todas as plataformas, né? Com todas as mídias, com toda a tecnologia que nós temos à disposição pela rede mundial da internet. Em 2007, foi apresentado um projeto de lei para regulamentar o uso da internet no Brasil, porque até então não tinha nenhum regramento, né? Não havia nenhuma disciplina jurídica. Na verdade, não foi apresentado apenas um projeto de lei, foram apresentados vários projetos de lei, como costuma acontecer no Congresso Nacional, né? Sobre temas importantes, vários parlamentares apresentam um projeto de lei, cada qual com a sua justificativa, abordando aquilo que ele entende ser prioritário. Havia, por exemplo, um projeto de lei conhecido como pelo nome do parlamentar, né, o Azeredo, e que era de combate aos crimes cibernéticos. Mas na época ele foi apelidado de AI-5 da internet, né? Então, com isso, esse projeto não prosperou. E um outro projeto que foi apresentado em 2007, ficou na gaveta durante 7 anos praticamente, mas em 2014, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal resolveram apreciar o projeto. Foi um projeto polêmico, teve bastante disputa, bastante debate, mas ao final chegaram a um consenso daquilo que seria o Marco Civil regulatório do uso da internet. Basicamente ele... Paulo, Oi. Só eu te interromper um pouquinho e fazer uma pergunta aqui. O que mudou de 2014 para cá com esse marco regulatório? O que beneficiou com esse marco regulatório que foi
aí aprovado em 2014? Algumas coisas, na prática, elas já ocorriam, elas foram apenas positivadas na lei, né? Outras coisas não, outras coisas a lei vedou que provedores, principalmente, fizessem. Por exemplo, a lei disse que o banco de dados, né, dos usuários da internet deveriam ser resguardados de maneira sigilosa, sendo ilegal a venda de banco de dados de usuários, né, cadastrados em provedores da internet. E, enfim, só poderia ter acesso a essas informações caso houvesse uma decisão judicial, né, mormente em algum processo criminal, onde tivesse, ou mesmo na fase inquisitorial, né, na fase de inquérito, onde tivesse sendo apurado algum tipo de crime e que fosse importante esses dados, né, resguardados pelo provedor ou por alguma plataforma para elucidação do caso, né? Então, a lei ela fixou isso como sendo um parâmetro de segurança, né, de proteção aos usuários da internet. Um outro ponto que talvez seja um dos principais da lei foi o que ficou conhecido como o princípio da neutralidade, né? Mas houve muita confusão com relação a esse princípio, porque a interpretação que a opinião pública fez, né, até pelo nome que foi dado, que na minha opinião foi equivocado, era de que na internet, né, nas plataformas, teria que haver uma neutralidade, né? Então você não poderia, em tese, ter lado, né? Você não poderia pender, né? Você não poderia, por outro lado, também cercear a pluralidade e a diversidade das opiniões. De fato, isso é garantido na lei, né? Com base nos direitos civis fundamentais, o direito de manifestação, né? É garantido nessa lei e todo usuário tem, por intermédio da internet, a oportunidade de manifestar sua opinião, de fazer os seus comentários nos sites, enfim, sem censura, né? Mas o princípio da neutralidade, na verdade, ele pretendeu fazer com que os provedores não pudessem vender pacotes com restrições. Por exemplo, se você assinar o provedor tal, com valor X, você não pode ter acesso às mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Essas espécies de Instagram. pacotes que, inclusive, em dados móveis é muito, muito utilizado, né? Mas A em gente dados percebe móveis, é um pouco diferente, porque eles oferecem o serviço gratuitamente, mas eles não têm nenhum tipo de serviço que cerceia o acesso a essas mídias sociais, entende? O que os provedores pretendiam na época, e por interesse de mercado, era fazer como, por exemplo, a TV Paga faz. Né? Se você pagar tanto, você tem acesso a tantos canais, se você pagar mais tanto, você tem acesso a mais tantos canais, e se você pagar 3 vezes o valor inicial, você tem acesso aos jogos do campeonato espanhol, por exemplo. Né? Então, a ideia do princípio da neutralidade foi fazer com que essas métricas de cerceamento de acesso a tudo que a internet pudesse disponibilizar não ocorresse no ambiente virtual.
né? Então, foi essa a pretensão. Eu daria o nome do princípio como o princípio da plenitude, né? Da plenitude do acesso, que é outro direito previsto nessa lei, né? No Marco Civil da internet, que é o direito de acesso à internet como sendo basicamente um direito fundamental, um direito universal, onde inclusive o Estado e os provedores, né, o primeiro setor e o segundo setor, devem se esforçar para que toda a população tenha acesso, para que a internet, né, os cabos óticos, enfim, cheguem em todos os rincões do Brasil, né, para que todas as pessoas possam acessar. Então, basicamente, são E esses isso os hoje não principais pontos do acontece, Marco Civil. né, Paulo? Hoje, infelizmente, não é a grande maioria da população que tem acesso à internet. A gente que vive numa bolha aí acha que todo mundo hoje tem acesso à internet. Mas isso está longe, né? É pouco mais de 50%, se não me engano, que tem acesso à internet, né, doutor? Exatamente, 40% da população ainda no Brasil não tem acesso à internet. E isso, em tempo de pandemia, é algo que tem negado acesso a alguns direitos fundamentais. Por exemplo, no estado de Mato Grosso, houve agora o início da retomada do ano letivo. Muito embora a secretaria e as direções escolares, os coordenadores e os assessores pedagógicos dos municípios estejam em fase de elaboração do planejamento estratégico. Mas a partir daí, as aulas serão telepresenciais, pela internet. E pelo levantamento feito, já se observou que boa parte dos alunos não tem acesso à internet. E, na verdade, hoje, até alguns profissionais da educação não têm acesso à internet. Porque, além da pandemia, nós estamos vivendo um período de recessão econômica também, né? Já com previsão de queda de 9 pontos no PIB. E algumas pessoas tiveram que cortar alguns serviços, como, por exemplo, a internet, né? Então, no estado do Mato Grosso, vai funcionar em duas modalidades. Alguns alunos assistirão à aula, terão acesso ao tutorial, né, pela internet, e outros simplesmente receberão material físico que eles buscarão na unidade escolar e lá na casa deles eles vão ter que tentar, com auxílio dos pais, às vezes até um pai que não teve a oportunidade de se alfabetizar, ou uma mãe, né, porque a gente tem realidades ainda como essa no Brasil, principalmente São muito na zona comuns, né? rural, mas também na área urbana, e isso vai gerar um tipo de apartheid. Então, o direito de acesso à internet, né, o direito de acesso à comunicação, como um direito fundamental do cidadão, ainda não é um direito garantido no Brasil, como já é em alguns países considerados desenvolvidos, principalmente na Europa. A gente percebe, você falando a respeito da questão das aulas online, eu estava falando com algumas mães aí, e elas simplesmente estão ficando loucas, porque elas não sabem a forma que devem aí auxiliar os seus filhos, até porque, como você mesmo falou, tem muitas pessoas aí que não se alfabetizaram, e pode até ter sido alfabetizadas, mas elas não sabem como, não são pedagogos, né, para saber como dar uma aula, que inclusive essa questão das aulas domiciliares é muito defendida pela ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, né? É um contrassenso, né? Porque é você negar a essencialidade de uma categoria, no caso dos educadores, que em qualquer lugar do mundo civilizado, vamos dizer assim, né, do mundo desenvolvido, são considerados talvez as principais autoridades de Estado, né? Assim é no Japão, assim é na Alemanha, assim são em vários países, né?
E aqui no Brasil não é segredo, né? Essa categoria é subvalorizada, estigmatizada, ela trabalha mais do que aquilo que ela se submeteu ao concurso para trabalhar, porque ela se submeteu ao concurso para trabalhar 8 horas por dia, mas ela tem que elaborar a aula em casa, ela tem que investir em insumos, né, aquisição de obras técnicas, etc. E, por exemplo, olha só agora, os professores vão dar aula a partir de casa. Eles vão ter que usar o computador deles, eles vão ter que usar a internet deles, eles vão usar a energia elétrica deles, eles vão tomar o café da casa deles. E você acha que o Estado vai pagar alguma coisa disso? Porque, Evidentemente que não, né? em tese a estrutura, né, está dentro daquilo que a gente chama de custeio, né, dentro das leis orçamentárias, né, que a gente tem a previsão de folha pessoal, folha de pagamento, custeio e investimento. E você tocou num outro ponto importante, né, com relação aos pais, com relação aos métodos pedagógicos, né, de ensino, de proficiência e também de domínio técnico em cada matéria, né? Física, química, biologia, português, matemática, história, etc. Mas ainda, aqueles que tiverem acesso à internet vão ter que ter um conhecimento também de tecnologia de informação. Nós mesmos aqui hoje tivemos um contratempo que foi resolvido, foi solucionado, né? Eu tenho 3 pós-graduações, sou graduado, tenho 3 especializações, minha esposa é graduada, tem especialização, é concursada, nós usamos frequentemente a internet, ela está trabalhando nessa modalidade agora, e a gente encontrou, durante alguns minutos aqui, uma dificuldade para conseguir se conectar. Imagina essa legião de pais e mães que nunca acessaram plataformas como essa, que nunca acessaram uma plataforma de teleaula, de interação em áudio e vídeo, como que eles vão fazer em casa, né? Então, assim... Paulo, tem uma pessoa aqui que ela tá reclamando aqui do seu áudio. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, só para que a gente possa te ouvir melhor. E desculpa mais uma vez te interromper. Não, não tem problema. Tá ouvindo melhor agora? Agora tá ouvindo sim. melhor? Tá. Sim, então imagina a dificuldade que essas pessoas vão ter em casa, né? E sem falar que essa decisão do Estado foi uma decisão abrupta, porque até então o que era anunciado é que as aulas voltariam apenas de setembro em diante, né, por conta da pandemia. Nós temos no estado do Mato Grosso, nós dialogamos aqui outro dia em outro programa, pelo menos 20 cidades classificadas como de muito alto risco de contaminação da Covid, sem falar nas outras cidades de alto risco, de risco moderado, etc. e tal. Na minha opinião, o ano letivo está perdido. Mas o ano letivo se repõe. O que não se repõe é a vida perdida. Então, ao invés de fazer uma tentativa de retomar o ano letivo de forma abrupta, usando uma plataforma que ninguém sabe exatamente como foi contratada, né? Se houve licitação, se foi contratação direta, e sem capacitação dos servidores, né? Dos coordenadores, diretores, professores, enfim, né? De toda a equipe de trabalho da educação, eu a princípio, imagino que foi um equívoco. E tem uma motivação política por trás disso, na minha opinião. Qual que é a motivação política? É que, dessa maneira, aquele auxílio que foi aprovado pela Assembleia para pagar para os interinos, ele vai ser interrompido. Porque na medida que você retoma as aulas e você contrata uma parcela de interinos, aqueles que não foram contratados não vão ter acesso mais a esse auxílio, porque já não são mais os interinos que não estão trabalhando, só aqueles que eventualmente não tiveram acesso a uma sala de aula.
né? Então, houve também, na minha opinião, uma motivação política de cor fiscal e econômico por parte do Estado, se sobrepondo ao interesse público e ao direito social da educação. Esse ponto que foi colocado pelo Dr. Paulo, eu particularmente acho que é extremamente importante, porque às vezes a gente pensa sobre os pais que talvez não saibam lidar com o novo sistema que está sendo implantado devido a uma pandemia, que aqui a gente tem que sempre dizer que ninguém esperava uma pandemia, né? Poderia ter sido tratada de outra forma, poderia, mas enfim, ninguém esperava que fosse existir uma pandemia aí. Mas muito além disso, isso é importante a gente frisar, é que o professor ele também acaba ficando meio a mexer, porque não está acostumado com esse tipo de método. E também muitos não têm essa facilidade com a tecnologia. E isso, a tecnologia, ao meu ver, ela é meia. Quando você menos espera, acontece alguma coisa. Foi o que aconteceu hoje aqui com a nossa transmissão. Eu acho até que veio a calhar nesse momento para justamente a gente explicar isso. Teve um problema com o navegador do computador do Paulo, que impossibilitava ele de estar aqui conosco. Aí, claro, a gente foi lá, resolveu, né? E isso é para quê? Para que vocês entendam que até com a gente que está aqui diariamente mexendo com tecnologia, com aparelho celular, com computador, acaba acontecendo às vezes coisas que a gente não consegue resolver. Então, a gente precisa pensar também no lado do professor nessa história. E aí eu vou ter que dizer que, como sempre, são os mais prejudicados de toda a história. Né, Paulo? O professor sempre é o mais prejudicado. E se não bastasse isso, né, acabou de ter a reforma previdenciária aprovada em primeiro turno, sendo que o segundo turno vai ficar para agosto, aumentando a alíquota, né, para 14% de desconto no holerite desses profissionais e outras categorias também, outras carreiras de Estado, né, apenas não daqueles agentes políticos que têm os super salários. E tem uma PEC que o Guedes está querendo propor no Congresso Nacional para diminuir 25% da remuneração dos servidores públicos. Então, enfim, é uma categoria que é atacada de todos os lados, né? E, ao mesmo tempo, Só uma coisa, Paulo, que é importante a gente dizer também, só um minutinho. Rapidinho. Eu sei que a gente fugiu bastante do assunto, mas nós vamos retomar. Mas veja bem, o professor é uma classe extremamente injustiçada. Porque ao mesmo tempo que as pessoas dizem amar e idolatrar os seus professores, porque o professor é tudo, é isso, aquilo, quando os professores resolvem fazer greve, essas mesmas pessoas que dizem defender os professores, elas são contra a greve dos profissionais de educação. Isso a gente percebe que é muito comum. As críticas, quando, sei lá, aqui no Mato Grosso a gente tem aí o Sintep, que vez ou outra instaura greves aí para tentar melhorias não só nos salários dos professores, mas na educação como um todo. É importante a gente dizer isso. Essas mesmas pessoas acabam criticando e ficando contra essa categoria. Então não basta apenas elogiar da boca para fora, tem que apoiar. Né? E é isso, eu acredito, que os professores buscam também, né? Enfim, né, é um tema que daria um programa inteiro, né? Tem pais aí que durante a pandemia, quarentena obrigatória ou voluntária, está tendo dificuldade de cuidar de 2 ou 3 filhos, né? Estão dizendo que bagunçam muito, etc. E o professor cuida muitas vezes de 40, 50, né? Dentro de uma sala de aula. E ainda com a responsabilidade de educar e com uma pressão e uma exigência, né, sobre essa área de educação, que seria a tábua de salvação da nação, né? A educação que libertaria e salvaria a nação. Então, enfim, se é a tábua de salvação, deveria ter a devida valorização, mas na prática
isso não acontece, né? Não tem o auxílio paletó, não tem auxílio moradia, não tem auxílio transporte, não tem auxílio refeição, não tem um monte de perinducários que outras carreiras de Estado têm, né? E trabalham muito mais do que eles. Eu digo isso por experiência, porque já passei pelos 3 poderes de Estado e conheço muito bem como funciona a administração pública. Bom, agora a gente vai voltar, porque a gente deu uma fugidinha do tema. Que a internet aí foi uma revolução, acho que isso não resta dúvida para ninguém, que ela democratizou a opinião, ela democratizou a informação, enfim, ela veio aí para dar voz para grande parcela da população. Só que, como tudo, tem os seus males, né? Com a internet, a gente viu, por exemplo, algo completamente nocivo para a sociedade se intensificar ainda mais, que é desinformação. A desinformação que a gente tanto fala aqui na página de Amborsat. Inclusive, o nosso slogan é informação, opinião e livre de fake news. E fake news, inclusive, além de estar aí sendo tema de uma CPI, também CPMI, né? E também aí teve um projeto para tentar combater as fake news que se alastraram nos últimos anos, principalmente a partir de 2016, salvo engano. Eu queria que você falasse agora, o Paulo, a respeito justamente desse projeto que tenta aí combater a prática de fake news. Eu não sei se é correto falar prática de fake news. Eu não sou muito fã de utilizar o termo fake news, mas eu gosto de usar desinformação. Como que está, que pé que está esse projeto aí, que está levantando muitas críticas também, assim como foi o Marco Civil da internet lá em 2014 e nos anos anteriores. Na verdade, o projeto de lei que está tramitando agora no Congresso Nacional foi aprovado pelo Senado, que seria a lei das fake news ou a lei de combate às fake news. Ele está sendo ainda mais disputado do que foi a lei do Marco Civil da internet, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, o presidente da República, ele é totalmente contra esse projeto de lei, né? Na opinião dele, não deve ter uma lei combatendo as fake news, né? Então ele já manifestou que é contrário, e em algum momento lá atrás ele disse que, independente do Congresso Nacional aprovar, ele vetaria. É algo que, no mínimo, nos causa perplexidade, né? Porque uma lei que visa combater a fraude, né, da informação, a fraude de dados, porque o que é fake news, né? Ela não é só a desinformação, porque a desinformação seria o gênero. A fake news é uma espécie de desinformação, mas para caracterizar fake news, você tem que pensar na mentira qualificada. Qualificada pelo quê? Pelo dolo e pelo dano. Ou seja, você tem a intenção deliberada de mentir, você sabe que você está mentindo e você pretende prejudicar alguém. Ok? Não é como uma matéria jornalística, por exemplo, que eventualmente venha com um dado equivocado e que depois é corrigido pelo mesmo editorial, né? Não é um simples equívoco e também não é uma divergência de opinião. Trata-se de um fato verídico ou falso. Então, a fake news é uma fraude. Na esfera civil, a fraude é um instituto suficiente
para gerar anulação de qualquer ato jurídico. Na esfera penal, a fraude é conhecida como falsidade ideológica. E se ela tiver a pretensão de obter vantagem financeira, estelionato, né? Então, a fake news é uma notícia falsa, mas a pessoa que produziu essa notícia e que reproduziu essa notícia, ela sabe ser verídica e ela tem a intenção, mesmo assim, de fazer com que essa notícia fraudulenta seja viralizada para obter alguma vantagem pessoal ou prejudicar alguém. Isso foi claramente observado nas eleições dos Estados Unidos, né? Foi um dos principais instrumentos utilizados pela campanha do Trump, muito embora lá foi por intermédio do Facebook, né? E aqui no Brasil foi talvez o principal instrumento da campanha do então presidente, né, Jair Bolsonaro, muito embora a tática foi diferente, a estratégia foi a mesma, mas a tática foi diferente, porque eles priorizaram os grupos de WhatsApp. Então, eles criaram bolhas por intermédio de listas de transferência, né, adquirindo bancos de dados de números de telefone de maneira ilegal e também participando de grupos, né? E ainda contratando plataformas sofisticadas, né? Onde robôs disfarçados de pessoas, né? Que faziam esses disparos em massa, quase como se fosse uma tática de guerrilha, né? Quase como se você estivesse buscando abater o adversário com um fuzil levantado, atirando o tempo todo, né? Enfim, então isso aconteceu no Brasil e aconteceu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, no ano de 2018, que foi quando ocorreu a eleição, houve uma pesquisa de que o brasileiro, ele pelo menos acessava a internet, na maioria das vezes pelo celular, e na maioria das vezes o WhatsApp ou o Facebook, de 7 a 10 vezes por dia, né? E pelo menos 25% do eleitorado se deixou influenciar por essas notícias falsas que viralizaram em grupos de WhatsApp e listas de transferência, né? Que foi uma tática diferente da americana, que usou os algoritmos do Facebook para disseminar fake news para determinados segmentos da sociedade por intermédio dos algoritmos, né? Que quem conhece a matéria sabe que você tem como direcionar a informação pelo Facebook, né? Não só pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, e por outras plataformas, né? E, além da fake news, tem a deepfake, né? E a deepfake, ela ainda é mais grave do que a fake news. Por quê? Porque a fake news só por exemplo... Paulo, a gente já entra na questão das deepfakes aí, mas antes eu gostaria de lembrar um caso muito famoso aqui no Brasil, que mostra o perigo das fake news, não só para definir eleições, como ocorreu aqui em 2018, mas também para a vida das pessoas. Lá em 2014, uma mulher chamada Fabiana Maria de Jesus foi espancada por aproximadamente 100 pessoas, porque, de acordo com a informação vinculada em uma página de notícias aqui na rede social Facebook,
ela seria uma sequestradora de crianças que estaria aí usando essas crianças para fazer magia negra. O que se tinha naquela ocasião era um retrato falado, muito mal feito, que depois se descobriu que era de uma outra pessoa, que tinha cometido um outro crime, que não tinha absolutamente nada a ver com o sequestro de crianças. Não que justifique uma pessoa ser espancada por 100 pessoas por ela ter cometido um crime. Porque eu sou daquelas pessoas, e acho que o doutor Paulo também, por ser advogado, defende que a justiça investigue e que prove que de fato aconteceu aquilo. E aí essa pessoa deve aí ter aplicado o rigor da lei contra ela. O que aconteceu com a Fabiana? Ela simplesmente morreu, sem saber o motivo pelo qual ela estava sendo espancada por 100 pessoas. Ou seja, você viu a proporção que uma notícia falsa levou à morte de uma mulher inocente, que no momento que ela foi espancada, ela estava indo até a igreja evangélica que ela frequentava para buscar uma Bíblia. Aí ela aproveitou, foi até um supermercado comprar algumas bananas. Quando ela vinha voltando, um cidadão que reconheceu por conta dessa publicação falsa, dessa informação falsa que foi passada, falou: olha lá, aquela ali é sequestradora de crianças. E aí, um bairro pobre, um bairro de periferia lá da cidade de Guarujá, em São Paulo, várias pessoas se juntaram a espancar e ela simplesmente morreu. Olha só a proporção que uma notícia falsa ela pode levar. E esse é um dos casos. Esse é um dos casos. Por que eu estou colocando esse caso aqui? Porque muita gente relaciona a questão das fake news com a política. Mas ela vai muito além da política. Ela pode prejudicar qualquer pessoa. Existem vários relatos de pessoas que foram vítimas de fake news, que tiveram suas carreiras devastadas, que tiveram a sua vida devastada por conta de notícias falsas sendo disseminadas aí nas redes sociais, principalmente aqui no Facebook. Então, a gente percebe o perigo das fake news, e é justamente por isso que existe aí a necessidade de se criar algum mecanismo para justamente combater esse tipo de prática. Não apenas, mais uma vez digo, não apenas para defender a democracia, que também é fundamental, é primordial, porque esse tipo de prática de disseminação de fake news prejudica muito a democracia, mas também para evitar aí que pessoas tenham a vida devastada e até mesmo, muitas vezes, sejam mortas por conta da desinformação. Era isso que eu queria colocar. E agora eu queria que o Paulo continuasse a fala dele aí sobre as deepfakes. Mas antes, rapidamente, quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Luiz Micael Pinho, lá de Tangará da Serra, trabalha no SBT lá de Tangará da Serra. Um grande abraço para você. Mas esse caso, ela foi vítima de uma deepfake, porque quando foi esse produto, esse conteúdo, né, que foi divulgado à época, ele foi, como você bem disse, né, houve inclusive troca de imagens, uma espécie de montagem, em tese, o reconhecimento de autoridades, né, de que ela teria cometido aqueles crimes, né, não que autoridades reconheceram, mas a fake news, né, a deepfake, ela atribuía o reconhecimento de autoridades àquele acontecimento. Então, a deepfake, a diferença dela para fake news é que ela é mais difícil de você conseguir distinguir a fraude, porque normalmente se usa de montagem, se usa de efeitos especiais, muitas vezes é usado nome de autoridades, mesmo indevidamente, sem que elas saibam, entendeu? Por exemplo, há poucos dias tinha um texto rodando no Facebook atribuído ao Cortella, né? E um texto onde ele, em tese, ele isentava a responsabilidade de todas as autoridades do Brasil pela catástrofe. Catástrofe não, porque é um efeito da natureza, né? Mas
prevaricação generalizada e pela necropolítica do governo federal com relação à Covid. E é óbvio que aquele texto não era do Cortella, porque o Cortella, eu acompanho o trabalho dele, ele foi secretário de Educação em São Paulo, enfim, né, um autor, palestrante, já li livros dele, já assisti palestras, e conheço a posição do Cortella. E esse texto, ele utilizou indevidamente o nome do Cortella para dar autoridade àquela argumentação, violando a honra e a imagem dele, mas fazendo com que ficasse mais difícil para o destinatário distinguir se aquilo era uma fake news ou não. Por quê? Porque aparentemente era um texto do Cortella, né? O que eu fiz, por exemplo? Eu vou citar. Eu vi 2 casos na minha rede de relacionamentos e eu alertei que se tratava de uma fake news, né? Poderia ser até uma deepfake, por conta da utilização do argumento da autoridade, não da autoridade do argumento, né? Como Descartes dizia. Uma pessoa corrigiu, ou seja, demonstrou que ela não tinha a intenção, o dolo, né, de produzir fake news ou deepfake, e muito menos de prejudicar a imagem de alguém, no caso do Cortella, né? Já a outra pessoa, não vou citar o nome, mas religiosa, ministra da igreja, etc., mesmo depois de eu alertar ela, e aí eu peguei o texto completo, joguei no Google e encontrei no UOL, encontrei em vários portais matérias reconhecendo aquele texto como sendo falso, não sendo do Cortella, e eu fui lá e mostrei para ela, ela insistiu em manter o texto, atribuindo a autoria ao Cortella e dizendo que só retiraria se os advogados do Cortella viessem atrás dela. E aí, esse é um caso de responsabilização da produção ou da reprodução de fake news ou deepfake, porque a pessoa sabia ser inverídica a informação e, mesmo assim, ela tomou a decisão de sustentar e de reproduzir aquele material, né? Então, essa é a diferença. Eu citei 2 casos aqui de comportamentos, né, de 2 pessoas, para a gente verificar quem é que pode ser responsabilizado e quem é que não, quem é que pode ter sido induzido a erro por uma fake news ou uma deepfake, como eu e você podemos eventualmente ser induzido a erro. Muito embora a regra básica e elementar é cheque a fonte. Cheque a fonte. Veja se essa matéria vem de um portal, de um site que tem credibilidade, que tem sede nacional. Veja se o nome da pessoa, o autor, se lá na página dela no Facebook, se tem todos os dados e se ela compartilhou na página dela aquele texto. Faça essa checagem para daí você divulgar e reproduzir um determinado material. E não simplesmente, como hoje acontece, de copiar e colar no Facebook, por exemplo, ou no WhatsApp, sem checar a veracidade das informações, né? E também, nesse caso que eu citei, sequer a autoria, se procedia ou não do texto, né? Então, tem essas ocasiões distintas, né? Pois não. E depois ainda tem uma terceira situação que eu quero falar, que é do que a gente chama de pós-verdade, tá? Então, a gente vai distinguir fake news de deepfake, e aí a gente tem que falar de deep web, e aí a gente tem que falar de pós-verdade. São 4 situações distintas. E nós vamos falar de todas essas situações aqui. Assim, eu só queria colocar uma coisa, que é o seguinte, primeiro que existe uma grande dificuldade das pessoas em checar as informações, né?
A gente percebe que são pouquíssimas as pessoas que se dão ao trabalho de checar uma informação, que não é difícil. Muitas vezes você só vai lá no Google e escreve uma parte da frase, pronto, as primeiras informações que estão lá, os primeiros resultados são são, como que eu posso dizer, de empresas, de veículos de comunicação desmentindo essas informações. Mas a gente precisa ressaltar também a importância das agências de checagem nesse momento. A gente tem uma agência que eu gosto muito, que é a Agência Lupa, que é talvez a maior do Brasil, e também a primeira do Brasil, que ela vem se dedicando aí diariamente a desmentir factóides, enfim, notícias falsas que são disseminadas. Então fica aqui a divulgação também para vocês entrarem no site. Quando surgir alguma informação que você acha que seja mentira, primeiro não compartilhe. Se você acha que é mentira, não compartilhe. Mas antes de você compartilhar uma informação falsa, é melhor não compartilhar. Então, você pode ir lá no site da agência Lupa, e que lá, com certeza, eles fizeram um trabalho de checagem, fact-checking. Né? Acho tão bonita essa palavra, inclusive todo jornalista aprendeu aí na faculdade, acredito eu. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é justamente profissionais de imprensa que muitas vezes acabam aí acreditando em informações falsas e repassando. Isso não é bacana. Isso não é legal, até mesmo pelo seu trabalho. Você é um jornalista. O jornalista, ele tem que, antes de tudo, questionar. Será que isso é verdade? Todo jornalista tem que fazer isso. É um princípio básico do jornalismo, é você questionar e correr atrás para saber se isso é verdade. Então, assim, a gente tem hoje inúmeras agências de checagem, tem duas, inclusive, que eu quero dizer, que surgiram muito antes da popularização das fake news, que é o Boex.org, que é um site lá de 2002, que ele vinha aí, que ele fazia o trabalho de checagem de informações falsas, só que naquela época eram muitos absurdos que eram divulgados e eles acabavam aí desmentindo. Também tem o bots.org, né? Não, perdão, o bots.org eu já falei, o efarsas.com. Este que é de 2002, eu acabei aí invertendo, o efarsas, e-farsas.com, que vem lá desde 2002 fazendo um trabalho que não era profissional como a agência Lupa, mas ele vinha fazendo esse trabalho de checagem de informação justamente para desmentir esses factóides e essas informações falsas que são colocadas aí diariamente. Então, é muito importante que antes da gente compartilhar qualquer coisa que seja, primeiro, a dúvida. Será que isso é verdade? Se for muito absurdo, vamos ser sinceros. Aí entra aquela questão das eleições, né, da famigerada mamadeira de órgão genital masculino, enfim, dentre outras absurdos. Mamadeira de piroca. Eu não quis falar essa palavra, mas enfim. Mas a gente tem que falar para ver o absurdo que percebe. Exatamente. E de pessoas ainda. Veja só o absurdo. É um verdadeiro absurdo. E teve pessoas que acreditaram, por exemplo, o famigerado kit gay, achando. Primeira coisa, qual professor de ensino infantil ia admitir distribuir para crianças uma mamadeira de piroca? Será que existe esse professor que iria aceitar isso e ficar calado? Então, por si só, já é uma informação que deveria ser descartada de imediato. Mas não, ganhou uma repercussão muito grande, e eu não vou falar que a mamadeira de piroca definiu as eleições, mas eu conheço inúmeras pessoas que, em 2018, às vésperas das eleições, a gente estava conversando e eu tentando convencer essa pessoa de que a mamadeira de piroca nunca existiu e que isso, na verdade, era Desculpa, eu dou risada, porque é absurdo. É absurdo que alguém tenha acreditado numa informação tão chula quanto essa, tão ridícula quanto essa. Então, a gente vê aí a que ponto também que as pessoas chegaram e não estão acreditando em absurdos como esse,
E tem vários outros que a gente pode citar aqui também. A Deep Web, só para a gente... Ela seria vamos dizer assim, clandestino da internet, né? De plataformas usadas por hackers, plataformas muitas vezes sediadas fora do país, enfim, né? Utilizando de todo tipo de subterfúgio para dificultar o acesso ao titular, né? Ao responsável pela plataforma, pela produção de conteúdo, ou mesmo pela utilização dos mecanismos envolvidos, eventualmente para acessar e-mails, né? Para acessar dados, até contas bancárias, enfim. E as fake news, elas vêm da Deep Web, que vem as fake news e as deepfakes, né? Você citou agora aí um exemplo de fake news, né? Que é uma coisa assim absurda, né? É uma coisa que, enfim, minha esposa é professora há mais de 10 anos. Eu tenho 3 filhos na escola, né? Um maternal com 1 ano de idade, outro com 3 anos de idade, uma com 5 anos de idade. E eu sou testemunha de que nenhum professor, em momento algum, entregou uma mamadeira de piroca para um dos meus filhos, ou a minha esposa, durante 10 anos exercendo a profissão, entregou para qualquer criança ou adolescente, e mesmo o kit gay. Na verdade, o kit gay foi uma deformação que fizeram de um conteúdo que seria inserido na grade curricular como tema transversal, que já acontece na Alemanha, acontece em Frankfurt, acontece na Suíça, acontece na Suécia, nos países escandinavos, acontece, enfim, no mundo, né, considerado mais envolvido do ponto de vista cultural, inclusive, menos conservador, menos reacionário, né, que é a questão de gênero. E daria um debate aqui também essa questão de gênero, né, a distinção entre a condição biológica, a questão de gênero, daria uma discussão, né? Por exemplo, biologicamente, você nasce, biologicamente, né? Você nasce homem ou mulher, biologicamente falando, né? Mas, com relação à pauta de gênero, por exemplo, se na sua casa você impede o seu filho de eventualmente brincar com a boneca, mesmo que não haja da parte dele enfim, nenhum tipo de malícia, ou mesmo que ele elaborasse mentalmente que ele fosse o pai dessa boneca ou a mãe dessa boneca, seja lá o que for, se você impede, é uma política, é uma micropolítica, né, de micropoder, como Foucault, como estruturalista, iria citar, nominar, de disciplinação e controle normativo daquilo que o menino e a menina pode ou não fazer. Se pode ter uma bola azul ou uma bola cor-de-rosa. Isso é questão de gênero. Tem mais a ver com a pauta cultural e não com a condição biológica. Ok? E orientação sexual ainda é uma outra situação, que aí a gente entra ainda num debate da natureza e da condição humana. E aí a gente vem para o plano da filosofia da mente, da filosofia existencialista, fenomenológica, enfim. Mas
num país onde a mamadeira de piroca e a Ferrari de ouro convenceu muitos eleitores, imagina, nem o dono da Ferrari deve ter uma Ferrari de ouro, né? E foi disseminado que o adversário no segundo turno do atual presidente tinha uma Ferrari de ouro, sendo que ele vai trabalhar de ônibus ou de bicicleta, né? E nem o dono da Ferrari deve ter uma Ferrari de ouro. Então, enfim, num país onde uma parcela da população se deixa convencer por esse tipo de informação, como é que a gente vai avançar em debates mais profundos e complexos, como a questão de gênero, como a questão da orientação sexual, muito embora a gente tenha que fazer esse debate, né? Muito embora a gente tenha que fazer esse debate, até porque alguns segmentos da população, pela sua simples condição, ou pela sua natureza, não só são criminalizadas culturalmente, né? No caso da homofobia, por exemplo, como lamentavelmente, por aqueles que tiveram na sua liderança maior o ensinamento de amar o próximo como a si mesmo, e ele não falou exceto fulano de tal, porque ele poderia ter dito, né, exceto fulano de tal, e ele não disse, de dizer que essas pessoas vão para o inferno, né? Enquanto isso, dentro da comunidade pode ter alguém que bate na mulher, que não é fiel, que não é leal, que de repente desvia o dízimo, a oferta, mas esses, se pedir perdão, como eles aceitaram a figura do Messias, eles vão para o céu. E aquela outra pessoa que de repente nunca fez nada disso e apenas praticou bem, né, procurou amar o próximo como a si mesmo, por uma condição pessoal, seja de natureza ou condição humana, ela vai para o inferno, né? Então, enfim, isso é uma fake news também, né? Só para me concluir... Eu lembrar uma situação aqui, tá? Só para me concluir, as fake news, elas não são recentes. Há 2000 anos atrás, quando foi definir os livros do que ficou conhecido como a coletânea da tradição judaico-cristã, vários livros foram descartados, considerados apócrifos. Em tese, ou isso foi fruto de uma decisão política, enfim, ou aqueles outros livros eram fake news. Há 2000 anos atrás, só não era pela internet, só o ambiente que era diferente. E ao longo da história, as fake news foram utilizadas. Aí a questão é que com a internet ela se popularizou, vamos dizer dessa forma. Mas eu queria lembrar uma situação, voltando para aquela questão que estava sendo dita anteriormente, que foi quando o presidente da República, o Bolsonaro, foi em uma entrevista para o Jornal Nacional, de posse de um livro que, segundo ele, estaria sendo distribuído em escolas primárias, e ele foi em rede nacional, primeiro, mentir, porque o livro ele tinha sido mandado junto com outros livros, que é muito comum as escolas ou o governo adquirirem tais livros, e aí a editora vai lá e manda uma penca de livro que não tem saída, já manda junto, como uma espécie de brinde. Aí alguém foi lá e encontrou esse famigerado livro, que não me recordo o nome do livro agora, e aí ele pegou isso aí para dizer que estava sendo distribuído e que estava, inclusive, junto com o tal famigerado Kit Gay, que, na verdade, vamos deixar claro, é o projeto Escola Sem Homofobia, que nem chegou a ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff na época. Ela vetou. Uma verdadeira covardia, diga-se de passagem, deveria ter sancionado a lei, mas não, ela vetou. Então, veja... Ela vetou por pressão da bancada evangélica. Por pressão da bancada evangélica, justamente. Justamente foi lá, inclusive, que surgiu esse termo, que é um termo pejorativo, que é o kit gay.
Então é importante a gente lembrar fatos que aconteceram em 2018 para justamente contextualizar a situação que o Brasil virou hoje, a situação que o país enfrenta hoje. É só isso que eu queria lembrar mesmo e pode dar continuidade. Bom, eu falei da pós-verdade, né? Existe hoje na literatura e, enfim, nos cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, enfim, esse debate, os filósofos, né, sobre a pós-verdade. E o que seria essa tal de pós-verdade de maneira simplificada, né? Seria um período da história onde o arbítrio da opinião do sujeito, as convicções do PowerPoint valem mais do que o conteúdo e as provas dos autos. Ou, por exemplo, a sua opinião sobre a cloroquina, a sua opinião individual vale mais do que a contraindicação da OMS, que reúne os melhores infectologistas, os melhores profissionais da área sanitária, os melhores profissionais da saúde do mundo, né? No caso do Brasil, da Fiocruz também, né? A contraindicação. Uma pesquisa randomizada que foi feita em Manaus, que 11 pessoas morreram usando a cloroquina, né, para tentar combater a Covid, e foi interrompida imediatamente essa pesquisa randomizada, e com todas essas evidências e artigos científicos, né, políticos se colocam na posição de prescrever uma medicação que é de exclusividade daquilo que nós chamamos de ato médico, e que o médico só prescreve depois que os cientistas corroboraram com a eficácia, ou pelo menos não contraindicaram o uso do fármaco, da droga. Há um debate agora sobre a ivermectina também. Mas no caso da ivermectina, é um pouco diferente. Embora ela teve êxito na primeira fase in vitro, e ela não passou pelas demais fases, né, para confirmar o efeito antiviral e até a dose, porque a crítica que se faz é que a dose necessária seria uma dose não suportada pelo ser humano, né, para ela ter o efeito antiviral, mas ainda não tem contraindicação pela dose que vem sendo prescrita nas unidades de saúde. Na pior das hipóteses, vai matar o seu piolho e vai ajudar na vermifugação. Agora, a cloroquina tem contraindicação, inclusive de letalidade, de problema cardiológico. E uma multidão de pessoas, pelo arbítrio da opinião delas contra a ciência, contra tudo e contra todos, com base numa liderança política, carismática, entre aspas, para o público dele, incorrem no negacionismo científico e não só defendem, como produzem fake news, né? Material, o próprio presidente, que disse estar contaminado com a Covid e disse ter usado ela desde o início, desde os primeiros sintomas, né? Ou seja, produzindo uma espécie de fake news, porque muito dificilmente ele fez o uso da cloroquina. Primeiro, porque provavelmente ele sabe que ela é contraindicada. Tanto é que o Trump mandou todo o estoque aqui para o Brasil, porque foi proibido lá nos Estados Unidos, né? Foi vedado pela agência reguladora.
e contraindicado pela OMS e pela Fiocruz. E segundo, que todo e qualquer profissional da área da saúde, provavelmente o presidente da República está sendo acompanhado por médicos, sabem que mesmo quando a cloroquina não era contraindicada, ela só era usada na última fase do tratamento, daquela pessoa que tivesse hospitalizada em unidade de terapia intensiva, e não na primeira fase de sintomas leves, como ele disse que fez uso já desde os sintomas leves. Então, enfim, é assim, é uma indiciocrasia, são contradições, né? A fake news, ela tem isso, ela se autocontradiz, né? Se você tiver um pouquinho de capacidade de discernimento, você vai perceber na informação, na matéria, que ela própria se contradiz, que ela não tem possibilidade de corresponder à realidade. E se você tiver um tempinho, o mesmo tempo que você tem para compartilhar aquela informação, se você tiver para dar um Google, você vai checar e vai separar o joio do trigo, né? Mas voltando na pós-verdade, a pós-verdade então seria isso, seria o tempo em que a opinião, o achismo, vale mais do que as conclusões científicas feitas por intermédio de pesquisas randomizadas, empíricas e com monitoramento e resultados. Então, por exemplo, você, Jean, você pode, de repente, achar que a lei da gravidade não existe. Entendeu? Tem gente que acha que você pode resolver. Exatamente. Que a Terra é plana. Tem gente que acha que a Terra é plana. E que as estrelas são luminárias, como se fossem postes de luz. Eles só não explicam. A gente tem que rir, porque não dá. Tem coisa que a gente tem que rir de tão ridículo que é. Continua. Não, e deixa eu te falar. São milhões de pessoas no mundo, tem os dados do percentual de pessoas que acreditam hoje que a Terra é plana. São milhões e milhões nos Estados Unidos e aqui no Brasil, principalmente. O guru desse governo, o astrólogo Olavo de Carvalho, acha que a Terra é plana. Os filhos do presidente, para não dizer o presidente, que ele não deve nem pensar a respeito disso, os filhos do presidente acreditam que a Terra é plana. E que o Sol é que gira em torno da Terra. E o ministro da Saúde disse que o Norte e o Nordeste está no hemisfério norte. E a Damares conversou com Jesus lá no pé de goiaba. E o ex-ministro da Saúde, né, o primeiro-ministro da Saúde, disse que o presidente queria mudar a bula da cloroquina por decreto, que seria uma fake news, né? Na verdade, seria uma deepfake, porque você utilizaria a bula de uma medicação, né? O que é mais fácil de induzir a erro a pessoa, porque a princípio nem todos saberiam que aquela alteração foi feita por decreto. E se está na bula do remédio, que o laboratório produz e coloca a bula junto, a possibilidade de induzir a erro uma pessoa bem intencionada e de boa fé é muito maior do que uma fake news. Essa é a diferença, vamos dizer assim, de uma fake news e uma deepfake. A fake news é mais fácil de você perceber, basta você ter o tique e o teco, né? Já a deepfake, você tem que ter um pouco mais de, por exemplo, não teve aquele áudio que vazou do ex-presidente Michel Temer, da conversa com um dos proprietários... Oi? Com o Joel Batista. Joesley Batista? Joesley Batista, exatamente. Não teve aquele áudio que vazou? Você lembra do áudio que vazou?
Aí você lembra que claro, teve... Aí você lembra que teve uma cena teatral de um perito contratado pelo ex-presidente Michel Temer para comprovar que aquele áudio era fraudulento, etc. e tal? Aquilo é uma deepfake. Por quê? Porque você está usando de especialistas. Você está dando autoridade ao argumento. É mais fácil você induzir a erro as pessoas do que você dizer que os professores estão distribuindo kit gay e mamadeira de piroca nas escolas. Agora, vamos falar um pouco da lei de combate às fake news? Vamos, o que ela traz de novidade? Né? Não, vamos. Enfim, ela... Só uma coisa antes que eu ia perguntar para ti, só para a gente encerrar essa questão aí, que é um argumento que é muito utilizado aí pelas pessoas que defendem a cloroquina, por exemplo. A gente vê que tem muito médico que defende. O que o senhor acha aí? Por que tanto médico, apesar da comunidade científica ser amplamente contra, ser quase que uma unanimidade no mundo inteiro, é importante a gente dizer isso. Por que você acha que ainda tem médicos que acreditam na eficácia e que continuam aí receitando? Você já pensou na hipótese de um advogado entrar com uma ação na justiça pedindo uma liminar para ele não usar cinto de segurança na rodovia federal? Teve um advogado que entrou com uma ação, passou no Fantástico agora no domingo, para em plena pandemia, ele ter uma autorização judicial para não usar máscara. Ou seja, um absurdo, porque na verdade ele não só está deixando de se proteger, como ele está colocando em risco a vida das outras pessoas. Então eu estou citando alguém da minha profissão para mostrar que em todas as profissões existem pessoas esclarecidas e existem pessoas alienadas. Teve um médico de uma cidade aqui do Mato Grosso, eu não lembro qual cidade agora, né, que o prefeito deu uma entrevista dizendo que seria administrado cloroquina nos casos suspeitos e confirmados da Covid naquele município, e o médico indignado, né, ele gravou um áudio, enviou para o prefeito, isso inclusive virou matéria jornalística, se pesquisar no Google vai encontrar, inclusive o áudio, né, e é bom ouvir o áudio, porque daí você percebe o sentimento, a emoção do médico, né, colocada naquela fala. Ele disse o seguinte para o prefeito, ele falou, a medicina que eu sigo não é a medicina do Bolsonaro, é a medicina científica. Infelizmente a gente vê muitos médicos aí receitando. E uma coisa que eu vejo, que foi colocada por ti também, é a questão do achismo, né? A gente precisa entender que o achismo não é científico. Para ser ciência, você tem que testar. A ciência é isso, é a testagem. Então não ia vir, que nem outro dia falaram, esses cientistas sabem na teoria. Não, muito pelo contrário, na teoria e na prática. Porque um dos problemas da ciência é a testagem. É preciso testar para você comprovar algo cientificamente. Então não iam vir simplesmente um monte de especialista, de cientista, mundo afora, vim dizer que a cloroquina não era eficaz por um simples achismo, ou porque eles pesquisaram e na teoria não funciona. É claro, a não ser que essa pessoa acredite que todos esses cientistas que estão contra a cloroquina são comunistas infiltrados que querem derrubar o presidente da República. Aí eu já não falo nada, eu termino a minha discussão ali, né? Daí já é uma questão mais complicada, já tem probleminha aqui, ó. Aí é mais complicado. O Facebook está sendo chamado de comunista, né? Porque nesse projeto de lei que está sendo discutido agora no Congresso, muito embora o Facebook e outras plataformas de mídias sociais tenham se posicionado contrariamente a alguns pontos, né? Por interesse de mercado, né? Mas nesse projeto de lei
por exemplo, essas plataformas, elas passam a ter a responsabilidade também, não só agências de checagem, mas de desenvolver mecanismos e de ter equipes para fazer as checagens dos conteúdos divulgados nessas plataformas. E, por exemplo, se houver qualquer tipo de conteúdo que viole a dignidade da pessoa humana, seja pela sua raça, né, que é um termo antropologicamente não utilizado mais, mas enfim, né, pela sua nacionalidade, seja pela sua orientação sexual, seja pela sua religiosidade ou não religiosidade, enfim, né, por qualquer característica da natureza ou da condição humana que essa pessoa sofra um ataque de ódio, né, essas plataformas passam a ter obrigatoriedade de imediatamente suspender esse conteúdo. Obviamente que dando o direito de defesa a quem fez a publicação, para ele tentar justificar, né? Por exemplo, há poucos dias, eu fui beneficiário já desse serviço do Facebook. Eu publiquei uma imagem onde o Hitler estava saindo de dentro da igreja. Mas o Hitler realmente era cristão. Ele era católico. Ele frequentava a igreja, por incrível que pareça, né? Assim como muitos fascistas hoje frequentam a igreja, né? Muitos nazifascistas frequentam a igreja e frequentavam lá atrás, né? As sinagogas e também em outras religiões, enfim. Aí o Facebook suspendeu a minha publicação, mas me deu o direito de defesa. E aí eu fui e esclareci. Mas por que ele suspendeu? Porque na hora que apareceu a imagem do Hitler, provavelmente eles devem ter colocado um algoritmo, etc., que o Hitler representava imediatamente o nazismo e que provavelmente aquela mensagem era uma mensagem de ódio, quando, na verdade, era uma mensagem de reflexão. Era uma mensagem de reflexão. Aí, com a minha justificativa, o Facebook disponibilizou novamente a minha publicação, liberou a minha publicação, entendeu? Mas eu já percebi essa atuação da plataforma, que é um dos pontos que está sendo regulado pela lei, né? Um ponto que foi retirado do projeto de lei, por pressão da Presidência da República e dos seus apoiadores no Congresso Nacional, né, foi o da tipificação de crime organizado ou organização criminosa e lavagem de dinheiro, na hipótese de disseminação em massa de fake news ou deepfake, né? Como mentira qualificada, havendo dolo, intenção, né? E a pretensão de causar prejuízo a alguém ou tirar benefício dessa fraude. Ou seja, o mesmo governo que vetou o uso obrigatório de máscara, né? O mesmo governo que vetou o acesso de água potável às comunidades indígenas, o mesmo governo que gastou até agora 1/3 dos recursos disponíveis para o combate da Covid e 4% do PIB, enquanto a Alemanha já gastou 37% do PIB no combate da Covid, o mesmo governo que é contra a lei de combate às fake news, ele atua para retirar um dos pontos mais importantes, que é a tipificação das organizações criminosas que se usam de robôs, que se usam de plataformas da Deep Web, né, para divulgar fake news, deepfakes, com a pretensão de fraudar, seja o processo eleitoral,
seja, enfim, o uso ou não de uma medicação, seja para atacar uma instituição democrática, etc. Mas a minha opinião como jurista, respeitando alguns colegas que entendem diferente, que entendem que tem que haver a previsão específica para os casos ocorridos na internet de tipificação criminal. Eu, Paulo Lemos, né, advogado há 15 anos, enfim, qual é o meu entendimento? A internet, ela nada mais é do que um outro ambiente. É um ambiente virtual, mas é um outro ambiente que é uma continuidade do ambiente físico e da vida real. Se eu for lá no Facebook e escrever que eu vou te matar, Jean, você pode ir até a delegacia de polícia sem que haja uma lei específica prevendo que esse tipo de manifestação seja crime e fazer um boletim de ocorrência por crime de ameaça. Ora, se eu escrevi no Facebook para todo mundo ver que eu pretendo tirar a sua vida, você não pode buscar autoridade policial para resguardar a sua integridade física, porque não tem uma lei específica tipificando isso para a internet? O que eu quero dizer? Se você praticar crime de estelionato pelo WhatsApp, se você praticar crime de ameaça pelo Facebook, se você fizer lavagem de dinheiro para financiar esse esquema de divulgação de fake news e deepfakes, usando às vezes inclusive recursos oriundos de milicianos lá do escritório do crime no Rio de Janeiro, é lavagem de dinheiro, porque tem origem ilícita e para a prática de uma outra conduta ilícita. E configura organização criminosa, dependendo do número de pessoas que tiver envolvido. Se é associação ao crime, se é bando ou se é quadrilha. Qual é a diferença? Então quer dizer que a internet virou um biombo. Então, assim, agora eu não podia fazer enquanto não tinha internet, mas agora que tem a internet eu posso fazer tudo. Então, o sujeito pode publicar no Facebook ou encaminhar por WhatsApp conteúdo de pedofilia e não é crime? É óbvio que é crime, né? Então, assim, a gente já tem um Código Penal prevendo várias tipificações criminais. E se você praticar qualquer conduta por intermédio do WhatsApp, por intermédio do Facebook, por intermédio do Instagram, por intermédio de qualquer outra plataforma que se enquadre em uma dessas tipificações do Código Penal ou de alguma lei extravagante penal, o que é lei extravagante? Que é uma lei específica que não esteja dentro do Código Penal, né, como a lei das organizações criminosas e lavagem de dinheiro, por exemplo, você vai incorrer, sim, no reconhecimento da prática desse crime. Você não precisa ter uma nova lei dizendo isso. Mas no Brasil a gente tem esse problema. O Brasil você tem que ter a Constituição dizendo que você tem direito à saúde, aí tem que vir uma lei complementar dizendo que você tem direito à saúde, aí tem que vir uma lei ordinária reconhecendo a lei complementar, aí depois disso o presidente tem que fazer um decreto, aí depois disso o ministro da Saúde tem que fazer uma portaria, aí depois disso o secretário de Saúde tem que fazer um ofício circular, para daí o cidadão talvez tá resguardado de que ele tem o direito de acesso à saúde, né? Então, enfim, são discussões, mas o projeto de lei está aí. O lado positivo dele é que ele, pelo menos ele coloca na pauta que fake news é um ato ilícito, né?
as plataformas que eventualmente derem espaço para esse tipo de conteúdo, mesmo depois de alertadas, não só por agências de checagem ou autoridade pública, mas qualquer usuário que pode ir lá e denunciar aquele conteúdo, né? Qualquer usuário do Facebook, qualquer usuário de outra plataforma. Ela pode, como sanção, ter que pagar uma multa de 10% do seu faturamento total no ano, ou ter a suspensão do seu funcionamento, ou até o fechamento, a interrupção do seu serviço, né? Então, a lei traz agora consequências delimitadas, né, específicas para essas plataformas, né, com relação a esse tipo de conteúdo. Paulo, a gente está aqui já quase com 1h30 de transmissão, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta, rapidamente, para a gente tentar finalizar aí com 1h30, que esse ano é ano de eleição, né? 2020, ano de eleição, mesmo com a pandemia aí, foi agora levado aí para novembro, o dia da eleição, dia 15 de novembro, primeiro turno, segundo turno, dia 29 de novembro. Na sua opinião pessoal, aí, você acredita que as fake news vão ser aí, como que eu posso dizer, vão ser peça-chave nessas eleições, que elas vão definir as eleições de 2020 aí, ou ajudar a definir, vamos melhor reformular de uma maneira melhor? Elas vão interferir bastante, né? Depende muito também da atuação das nossas autoridades. Por exemplo, as eleições de 2018. Está claro para todos hoje, seja pela CPMI do Congresso Nacional, seja pelo inquérito que foi aberto pelo Procurador-Geral da República, seja por aquilo que é de conhecimento público e notório de toda a população brasileira, do que circulou nas mídias sociais durante aquele período, de que houve uma interferência, né, com um nível de gravidade, vamos dizer assim, de impacto muito grande na formação da opinião pública. E na legislação eleitoral, existe alguns meios de abuso. Abuso de poder econômico, abuso de poder político. Hoje se discute o abuso de poder religioso, mas já existe o uso indevido dos meios de comunicação. E as mídias sociais não deixam de ser um meio de comunicação. E se você está fazendo uso delas de maneira ilegal, usando robôs disfarçados de pessoas, e para produzir conteúdo sabidamente inverídico, para tirar proveito e prejudicar outrem, e se isso afetou que seja 20% do eleitorado, ora, você contaminou o resultado da eleição. Que seja 1%, contaminou do mundo. Mas que seja 1%, mas nesse caso, né, vamos supor, pelas pesquisas, teriam atingido pelo menos a formação da opinião pública de 27% do eleitorado. É muita gente. Imagina se não tivesse... A eleição, em outras palavras. Definiu a eleição. Exatamente, definiu a eleição. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem hoje a oportunidade, porque tem um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, né, de dizer se essa prática, a gravidade dela e o impacto e a influência que ela teve na eleição, se é suficiente para a cassação ou não do registro da chapa, né? Daí, no caso, é do presidente e do vice. Não é como no impeachment, que é só do presidente, né? Então, vai depender também da atuação das nossas autoridades. E da população, né? Da gente também chamar a atenção da população de ter consciência de checar as informações. Porque, veja,
você está se auto-enganando, né? Você não é novidade na política brasileira algumas pessoas que se dizem políticos, né? Quando na verdade são, desculpa o termo, pilantras, canalhas, né? Disfarçados de devotos e vocacionados a ajudar o próximo, de mentir, né, durante a campanha eleitoral, de fazer promessas e compromissos que não tem como ser realizado. Em parte, a população incorre, muitas vezes, no erro de ser induzido por esses políticos, por também não buscar checar se é possível o cumprimento dessas propostas, dessas promessas, se há recurso, se há orçamento, se há legislação, né? Então, a população já era vulnerável a esse tipo de manipulação. Agora, com o aperfeiçoamento e com a tecnologia de informação que nós temos à disposição, que faz com que uma informação, em 1 segundo, chegue ao mundo inteiro, né, se torna mais imperativo que cada um de nós sejamos absolutamente criterioso, crítico, cético no momento de receber uma informação, para fazer a análise e a confirmação da fidedignidade daquela informação e daquele dado, para daí a gente formar a nossa opinião e a nossa convicção. Porque, caso contrário, a gente vai estar se enganando. E quem ganha uma eleição, e eu estou falando de eleição porque a gente está se aproximando de outra, quem ganha uma eleição mentindo, embora diga durante toda a eleição, conheça a verdade e ela vos libertará, mas quem ganha uma eleição mentindo, vai exercer o mandato mentindo, né? E hoje a população brasileira, pelo menos aqueles que não se aprofundam, aqueles que não vão em busca dos dados, das informações, né, de análises mais profundas, enfim, até por falta de oportunidade, muitas vezes porque não tem acesso à internet, não tem condições de adquirir insumos para isso, né, não tem tempo, disponibilidade por conta do trabalho, enfim, essas pessoas, elas são completamente enganadas, por exemplo, com relação à política econômica, né? A gente tem um ministro que o apelido dele é o ministro da semana que vem, porque o Paulo Guedes, desde o início do governo, ele fala que na semana que vem a economia vai reagir. E essa semana que vem a economia vai reagir, era para a gente ter crescimento zero, depois a projeção foi para -4, agora a projeção já está para -9. E existe explicação para isso. Explicação da política macroeconômica e microeconômica. E existem dados para isso, né? Por exemplo, não é uma fake news você dizer que você não pode disponibilizar um auxílio emergencial, daí é uma deepfake, porque você está usando argumento de autoridades, né? E governamentais, inclusive, de que você não pode dar um auxílio emergencial maior do que tanto por conta do impacto econômico e que vai gerar um déficit em conta corrente ou na poupança e uma crise fiscal, e ao mesmo tempo você repassar para o sistema financeiro mais de R$1 trilhão? Pois é. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, na verdade já se esgotou. Eu quero agradecer. Paulo, está aí ainda? Tô. Ah, tá. Não, é que pareceu que tinha travado com a câmera, você ficou paradinho, aí pareceu que tinha travado. Mas, assim, não, eu fiquei parado para prestar atenção, eu falei demais. Não, que é isso, sempre bom te ouvir. Agora são 21 horas e 53 minutos. Eu quero agradecer a todo mundo que passou por essa transmissão.
Quero agradecer você que ficou até o final. Falar que esse tipo de bate-papo aqui ele vai ser muito mais comum aqui nessa página, e muito além daquela formalidade toda que a gente tem quando vai entrevistar um deputado federal, quando vai entrevistar alguma autoridade, a gente também gostaria de ter esses bate-papos aqui informais, sem hora para acabar, inclusive, que a gente começou, era para ter começado às 8 horas, né? Acabou aí acontecendo aquele problema técnico, a gente começou aí, era por volta das 8 horas e 17 minutos, e agora já são quase 10 horas da noite, e eu tenho certeza que aqui teria papo para até amanhã, se deixar, né? Lógico. Mas assim, Paulo, obrigado mais uma vez por participar aqui. É sempre um prazer te ouvir, e você sempre traz coisas muito importantes e esclarecedoras também. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, é uma alegria poder estar participando aqui do seu programa, embora hoje seja um diálogo, como você disse, mais descontraído, né? Embora tratando de assuntos importantes, mas é muito bom, né? Porque a gente está em quarentena voluntária, no caso aqui de casa, né? A gente tem feito inclusive, estava me perguntando aqui, Paulo, te interromper rapidinho, o porquê que está esse cabelo aqui, ó, ou melhor, o porquê que está a falta do cabelo. Isso aqui é consequência da quarentena. E quando você está na quarentena, você acaba fazendo algumas loucuras que você jamais faria na vida. E eu fiz. Hoje eu fui lá e raspei todo o meu cabelo. Então, muito obrigado para quem notou aí. Sinto muito para quem falou que eu tinha percebido também, mas resolvi não comentar nada. Mas isso aqui é o resultado da quarentena. Hoje eu acordei meio doidão, falei, eu vou raspar minha cabeça. E já fazia algum tempo que eu queria raspar a cabeça, mas não tinha aí, não tinha como, porque eu estava trabalhando na rua, enfim. Mas aí hoje me deu uma loucura aí, eu falei, vou cortar o cabelo, vou raspar e raspei. Está aqui o resultado, faça. Aproveite a sua quarentena para fazer coisas. Para fazer coisas que você talvez não faria no cotidiano, entendeu? Tem que ser feliz. Olha aqui, ó, a gente está dialogando aqui. A gente está dialogando aqui, você raspou a cabeça, e eu sou um advogado, etc. Eu podia estar aqui também de terno e gravata, e estou com a minha camiseta regata aqui, com as minhas artes aqui. Eu não tentei disfarçar, coloquei uma camisa bem mal passada, diga-se de passagem, mas é porque assim, os afazeres domésticos nunca foram meu forte, entendeu? Então eu peço desculpas aí. A minha mãe deve estar louca. Minha mãe deve estar me xingando, olha essa camisa! Como que ele vai se apresentar com a camisa dessa? E eu quero cumprimentar aqui toda a família Rock and Roll Internacional pelo Dia do Rock, que foi agora no dia 13, né? E eu ia até colocar uma camiseta do Led Zeppelin, eu tinha colocado ela, né? Que eu ia usar aqui no nosso bate-papo. Mas muito rock and roll aí, muita alegria, muita liberdade, né? Muita plenitude, consciência, desenvolvimento, da sua condição, da sua natureza, de quem você é, né? Mais do que aquilo que você tem, né? Daquilo que nós somos, né? Eu acho que um pouco do que a gente está passando agora no Brasil e no mundo é para dar uma repensada, né? Para dar uma repensada nas nossas prioridades, né? Quais são as nossas prioridades? Se é, por exemplo, consumir, ou se ter um pouco mais de tempo para passar com os filhos, para dar uma volta no lago, quando a gente voltar a ter essa disposição para viajar, né? Para, enfim, fazer aquelas coisas, ouvir rock and roll, né? Fazer aquelas coisas simples da vida, mas que dão sentido, dão significado, que marcam, né? Encontrar os amigos, abraçar os familiares
e procurar ser útil para a nossa comunidade e viver de maneira simples, né? Eu acho que viver de maneira simples, com humildade e procurando melhorar, né? Procurando melhorar aí no dia a dia, porque temos as nossas falhas, mas eu acho que o nosso coração é maior do que qualquer outra coisa, né? A humanidade tem a potencialidade de reverter esse quadro, né? Como a gente falou do Dia do Rock, o Bono, vocalista do U2, né? Ele disse num show em Chicago, em 2004, salvo engano, ele falou para os americanos que a geração anterior tinha feito uma grande ação, que era ter ido até a Lua, né? Coisa que os terraplanistas negam, né? Mas, enfim, os caras tiraram foto, tem satélite, tem tudo, né? Que era ter ido até a Não Lua. passa nada. Mas aí ele disse que a nossa responsabilidade, da nossa geração, é trazer o homem de volta da Lua para a Terra, né? E a gente acabar com a miséria, acabar com a fome, né? Porque existe recursos naturais para isso, existe tecnologia para isso. O que falta é vontade, né? O que falta é vontade política, o que falta é coletividade, solidariedade. Mas a gente pode reverter esse quadro. Só para complementar essa questão do Dia do Rock, quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão ferrenha pelo rock nacional, pela música brasileira. Eu acho que é acima de tudo. Então fica aí em especial o rock nacional. Espero que os bons tempos do rock nacional possam ressurgir aí. Eu tenho certeza que o bom e velho rock definiu muito a mentalidade de muitas pessoas. E eu fui uma dessas pessoas. Se não fosse o rock na minha vida, talvez eu estivesse fazendo outra coisa. Mas sem desmerecer ninguém, evidentemente. Eu acho que todo mundo tem o direito de ouvir o que quer, o que gosta. E pronto, acabou. Mas o rock é o melhor de todos. Eu gosto muito de uma bossa nova e de MPB também. Não, também é bom. Não, e hoje em dia o rap e o hip hop também tem feito um trabalho de ação política, de conscientização, né, de empoderamento da periferia, que o rock fazia na década de 80, na década de 90, e que hoje o rap e o hip hop estão fazendo. E eu gosto muito também do rap e do hip hop, né? Inclusive, talvez a hora que acabar aqui eu vou ouvir um Racionais ali só para relaxar um pouco antes de dormir. Bom, mas é isso aí. Mais uma vez eu quero agradecer você que ficou até agora. São 22 horas. Hoje acho que a gente bateu recorde. Sempre que vem o Paulo aqui, sempre tem recorde de transmissão. Na semana passada foi 1h40. Normalmente o programa era de 1 hora, a gente passou 40 minutos, né? E eu quero já de antemão convidar você. Olha só, ainda não está confirmado o horário, mas está confirmado. Sim. E nós teremos uma entrevista com o vereador Abílio Bruninho, que será amanhã. Provavelmente será às 19 horas. Curta a nossa página para justamente você ficar aí antenado para as próximas transmissões, que sempre a gente traz pessoas aí que são importantes para o debate público. E esse é o objetivo dessa página, é a democracia. Você vai ver pessoas aqui de direita, pessoas de esquerda, pessoa de centro, pessoa de cima, de baixo, das laterais, enfim, de todos os lados você vai ver aqui, porque, como eu sempre disse... Eu sou de que lado, Giana, a sua opinião? Não sei dizer. Hã? Centro-esquerda, talvez, né? Ó, Marielle. Você é comunista. E a do Lula, você nunca viu? Comedor de criancinha. Inclusive, o Paulo Um abraço, Lemos, meu irmão. O Paulo Lemos, ele ficou muito
teve uma repercussão muito grande aí na mídia mato-grossense quando ele fez essas duas tatuagens aí, da Marielle Franco e também do Lula. Teve uma repercussão muito grande aí. Mas, enfim, isso aqui é um ambiente democrático. O único critério aqui é o seguinte: defenda a democracia. Se você defender a democracia, meu querido, soltaram uma foto quer vir dizendo aqui que é a para o marca bem da de besta. Bolsonaro. Eu fui vítima de fake news, soltaram uma foto minha com a tatuagem dizendo que eram os sinais dos tempos e a marca da besta. Eu falei, pô, não vou responder nada, né? Porque um sujeito que se propõe a divulgar algo nesse sentido não tem nem como você dialogar, né? Porque daí é intolerância, né? É intolerância, né? É intolerância. Não tem como dialogar com a intolerância. Com certeza. Lembrando também que na próxima quinta-feira tem o programa Visão Geral, então você é o convidado a partir das 20 horas aí. Você é muito bem-vindo para participar também, porque essa participação é importante. Você é muito importante. Você só faz essa página de Amborsat crescer a cada dia, ser notada como nós estamos sendo notados. Graças a você, porque você compartilha, você comenta, enfim, você é parte fundamental de tudo isso aqui. E, claro, quero deixar muito claro isso sempre, independente do seu posicionamento político. O nosso slogan é informação e opinião. Aqui você vai ver informação e você vai ver muita opinião, sim. E porque esse é o nosso objetivo. Ter opinião. E sua opinião é muito bem-vinda também. Porque quando a gente coloca informação e opinião, não é só a minha opinião. É a opinião de todos, que é muito bem-vindo. Isso é democracia, isso é democrático. Você quer, Paulo? Só não pode ter fake news. Livre de fake news. Inclusive, eu dei uma atualizada aí no nosso slogan, agora é informação, opinião e livre de fake news. Maravilha, parabéns. Muito bom, ótimo. Um abraço, querido. Mas grande abraço mais uma vez para todos vocês e vamos encerrar logo, porque senão vai dar 2 horas e aí ninguém vai dormir, né? Abração, daqui a pouco sai um pedido de namoro aqui. Tchau, tchau. Tchau.